Bom dia, hoje dia 29 de setembro de 2025, segunda-feira. O texto bíblico de hoje encontra-se em 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 até o 4 e depois 10 até o 12. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos nos livros de Moisés e na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido onde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Versículo 10. E Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel 40 anos. Governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. Conselhos. Diriam alguns que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas conselho bom deve ser dado sim, e deve ser dado em nome do Senhor Deus. Davi chama o seu filho Salomão, que ele havia feito rei no seu lugar, e diz coisas bem simples para Salomão. Avisa que está chegando a sua hora, está bem próximo da morte, e diz para ele que seja corajoso e seja homem. Esse seja corajoso é que não tenha medo de tomar as decisões que um rei precisa tomar. E seja homem porque Salomão ainda era criança quando foi feito rei. Um jovem, muito jovem. E aí Davi dá os melhores conselhos que ele poderia dar a Salomão. Faça aquilo que o Senhor Deus manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos. Se cumprir todas as leis e mandamentos de Deus e fazer o que Ele diz, obedecer Ele, amar Ele acima de todas as coisas, todo o resto que você necessitar, e até o que não precisa, Deus lhe dará por amor. Mas como é difícil para nós, seres humanos, receber esse conselho e conseguir cumpri-lo. Obedecer a Deus, obedecer às leis e os mandamentos de Deus, fazer o que Ele diz para nós fazermos. Nós ouvimos, nós lemos, recebemos explicações sobre isso, e mesmo assim, acabamos não cumprindo estes conselhos de Davi. Sempre de novo, nós nos afastamos de Deus. E Davi, dizendo isso ao filho, quer dizer que ele mesmo, Davi, o poderoso rei de Israel, servo fiel de Deus, procurava seguir as leis de Deus em todas as suas bases, as leis e os mandamentos. E mesmo assim Davi havia escorregado seriamente em algumas situações com Deus, mas Davi também era humilde para pedir a Deus e saber que a natureza humana era assim, mas que ele tinha que sinceramente pedir o perdão de Deus e pedir a ajuda de Deus para sair das situações que se colocava. E Davi diz a Salomão: se você cumprir as leis e os mandamentos de Deus e o ouvir, você será bem-sucedido onde quer que você vá e faça o que você fizer. Se obedecer a Deus, o Senhor, Ele cumprirá também a promessa que fez a mim, rei Davi, de que meus descendentes serão reis de Israel enquanto obedecerem ao Senhor. Veja o que Davi está dizendo. Os meus descendentes serão reis de Israel enquanto obedecerem a Deus, o Senhor. A promessa de Deus de descendência
para serem reis de Israel está condicionada a obedecer às leis e os mandamentos de Deus e ouvir os ensinamentos e as direções dadas por Deus para a vida do rei. Não podemos esquecer que Deus é onipresente, que Deus sabe tudo o que nós fazemos. Não adianta querer nos esconder de Deus o que fizemos, o que pensamos e como agimos. Deus enxerga tudo. Então faça como diz Davi. Seja fiel a Deus, respeite os seus mandamentos e as suas leis, e você irá muito bem. Pense nisso e cumpramos, na medida do possível, com todas as nossas forças, estes conselhos que Davi deu ao seu filho Salomão e a nós também. Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós e nos dê uma semana abençoada. Bom dia.